aqui, ó, a gente tem dentro dessa publicação ainda em 30 e 40 anos, traz a informação que eu não estava por dentro de que ele já aumentou Uhum. essa probabilidade. Então, vamos lá. Ele já aumentou, o pessoal caiu em cima, óbvio, né? Como qualquer outra pessoa que venha falar diferente, contrário do que é um cometa, né? Vai tomar marretada. Só que o cara é um astrônomo de Harvard, né? Se a gente precisa desse reconhecimento para dizer, né? Um pouquinho de estudo ele tem, né? E de conhecimento. Então, já fica. Aí aqui, tá? O Loeb aponta algumas características que achou anômalas no objeto. A trajetória é relativamente alinhada com o plano da eclíptica solar, o plano do sistema solar, que ele sugere poderia facilitar uma viagem discreta com menor exposição, tá? E aí tem os cálculos que ele faz. A ocultação pelo Sol no periélio, que, no argumento dele, poderia permitir manobras invisíveis do ponto de vista da Terra. Esses dois itens para ele foram itens decisivos para ele colocar em dúvida, colocar na mesa, que ele não acha que você pode gerar uma afirmação de que ele é um cometa com 90% de certeza, tá? Ele tira disso e ele fala: olha aqui, vamos olhar isso aqui. Porque todos os cometas até então têm esse tipo de comportamento. Então, como é que vai colocar ele como cometa, né? Aí aqui, só para comparar um pouquinho, eu puxei essa tabela para vocês para terem uma noção de cometas comuns versus 3 Atlas, tá? Comportamento de cometas comuns do sistema solar. Origem nascem dentro do sistema solar, do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. O 13 Atlas, ele tem uma origem interestelar, é de fora do nosso sistema, e o comentário de relevância é que é o terceiro objeto interestelar já registrado. Ou seja, até então nós tivemos três, e que coisa, né? Nesses últimos aninhos, né? Até então não tinha sido registrado nada parecido aqui, né? Registrado. Tipo de órbita: elíptica ou parabólica, dos cometas comuns. Sempre fechada ou quase fechada, retornam periodicamente, tá? Tem esse movimento cíclico. O 3 e Atlas, hiperbólica, como a gente falou, trajetória aberta, entra e sai do sistema solar uma única vez. O comentário de relevância, isso mostra que o Sol não consegue capturá-lo gravitacionalmente, ou seja, Ah, rebelde sem causa, o isso. Sol não pega, O Ivo tá? Lobo fez uma outra postagem ontem ou hoje, dizendo que, na opinião dele, talvez ele retorne, talvez ele seja capturado, baseado nas vozes da cabeça dele, aparentemente. Ah, tá. A trajetória dos cometas comuns alinhada com o plano da eclíptica. Do 3 e Atlas, muito inclinado e veloz, com origem externa ao plano solar, mais uma vez. Indica a vinda de outra estrela ou região. Isso é bom porque assim vai marretando a mesma coisa. Aí é a hora que a gente vê aquele portalzão do Doutor Estranho e o bicho entrando assim, tipo Star Wars aqui no sistema e aparecendo, né? Isso daí já é a viagem aqui, tá? Composição principal: água congelada, poeira, isso dos cometas normais. Pequenas frações de gás carbônico, né? De CO e metano. Tô sem voz. Respira. Altíssimo, altíssimo. Aí vem o Atlas. Altíssimo teor de CO2. Isso daí que faz ba, ba, ba. Aquela coisa verde que a gente vê em volta dele, tá? A volta dele. O CO2 ali. Presença de pouca água comparativamente. Ou seja, o outro tem água congelada, poeira e pequenas frações de CO2. O Atlas ele está cheio de CO2, né? Inclusive botou essas substâncias, mas acharam mais substâncias ainda, que depois colocou, eu falei, nem vou botar aqui, que ele está com um misto de substância ali, que eles já colocaram, botaram uma lista já de 10 substâncias que eles já encontraram fazendo a análise do que ele está soltando ali de luz. Que É, cada hora ele está com uma luz diferente. a grande questão é por que que eles insistem em chamá-lo de cometa, já que as características dele não se adequam ao cometa, não forma como, muda de. Uhum, Enfim, é que como eles só dão duas opções: ou é um meteoro, ou é um uhum, cometa. E ele não se sim. enquadra como meteoro porque ele brilha,
e também não se enquadra com, com o cometa, como ou seja, cometa. E aí vai fazer o né? quê? Pois é. Aí bota aqui, ó, a razão: gás carbônico, H2O, água é de 8 para 1, né? Tá Em uma parecendo o das Miguel maiores aqui. já medidas. Tá ótimo isso. A atividade de sublimação ativa apenas, isso, os cometas, ativa apenas quando se aproxima do Sol, tá? O 3 Atlas, ativo a 3,5 a muito longe do Sol. Ou seja, o Sol não exerce, tanto que ele recebeu agora, acho que foi ontem, né? Não sei se você viu isso, Anne. Ele recebeu diretamente em cima dele uma ejeção de massa coronal. Eu vi. E Nem ficou pleno. cosquinha Uhum. fez no bicho. E não foi a primeira, né? Já foi a segunda ou terceira. O sol tá só assim, É. E direto nele. essa foi com tudo em cima dele, tá? Se aquilo ali é um cometa e recebe uma ejeção de Explode. massa coronal, ele explode. Uhum. Não fez nem cosquinha. O cometa ia fazer assim, ó. Ia dizer, gente, uma ejeção de massa coronal diretamente ali, o bicho não se mexeu. Ele não alterou nem a rota. A rota, não alterou. Ele tá ali, ó. Então, aí você fala, eita caceta, né? Mas vamos lá. O tamanho estimado do núcleo. Aí, tá aqui, ó. A cauda visível normalmente desenvolve a cauda de poeira e de gás bem definida. É porque eu tirei aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Pronto. Normalmente desenvolve É. cauda de poeira e gás bem definida, tá? Para ele, quase nenhuma cauda visível, apenas uma coma tênue em forma de gota. Ele não tem E pro cauda. lado errado. Uma E das. pro lado É. errado. Pro lado errado, ainda tem essa. Uma das características mais anômalas e misteriosas do 3 Atlas. Né? Vamos lá. Tamanho estimado do núcleo, entre 1 e 10 quilômetros para os normais. O núcleo dele estimado entre 0,4 e 5,6 quilômetros. Na realidade, eles estão colocando aí uma estimativa porque ainda tem isso. Na página da NASA, está ali bem descrito que eles não conseguem uma medida precisa e aproximada. É a medida que eles estão fazendo com base no deslocamento, eles não têm essa medida, tá? Até porque o Tanto. brilho que ele causa, Aham, eles não estão conseguindo medir esse núcleo, isso. tá? Tanto que eles já divulgaram 50 quilômetros, 20 quilômetros, cada hora eles largam um Sim, número diferente. exatamente. A velocidade relativa do Sol, dos cometas em si, é de 10 a 70 quilômetros por segundo. O dele está 85 quilômetros por segundo, que foi uma medição em média que eles colocaram, Uhum. Sim, o tá? A negócio tem média. velocidade irregular. É que a Então, tendência, assim, esses objetos, à medida em que eles vão se aproximando do Sol, ele vai aumentar a velocidade. Depois que ele passar do uhum, periélio e começar a se afastar, ele deve diminuir a velocidade. Só que ele aumentou muito antes, está reduzindo quando se aproxima, ou seja, o que controla a velocidade desse objeto não é o efeito gravitacional do Sol. Então, eles não sabem explicar, de novo, o que está acontecendo. sim. E nós temos aí a polarização da luz dos cometas normais, a curva de polarização típica e previsível de todos, Uhum. todos, tá? Ele, curva anômala, ou seja, ele é uma anomalia, anômalo, nunca vista antes. Aí você já olha, vai de novo. Conte-me mais. Indica composição de poeira diferente das do sistema solar. Mas que composição de poeira é essa? Aí veio um outro estudioso, um cientista, para bater de encontro, que foi chamado de teórico da conspiração, que ele virou e falou assim: Eu concordo com o Loeb. E ainda digo mais: esse tipo de poeira que ele está soltando parece poeira radioativa, porque está mudando de cor e poeira radioativa de um objeto que muito provavelmente tem algum tipo de motor de engenharia que não é natural. Então, assim. A coisa tá ficando cada vez mais, né? E eles vão tentando, desmerece, tira, assim como fizeram com a pirâmide aqui, né? Então, periodicidade. Retornam. Agora, não retornará jamais, né? Agora o Loeb vem com essa informação aí do achismo dele. Proximidade máxima da Terra pode chegar a menos de 0,5 unidades, né? Aqui alcançáveis. Ele 1,8.
também já retiraram essa informação porque eles não têm mais noção, porque a rota do bicho não está cumprindo o que eles achavam. Inclusive, aí apareceu um outro vídeo, assim, ele passou raspando em Marte, coisa que eles já tinham falado que não ia, né? Então passou bem mais próximo de Marte do que eles estavam esperando, né? Evidência de origem artificial, cometas nenhuma. Aí aqui eles colocam entre parênteses que o Wave Loeb, o Wave Loeb está reinando no negócio. Sugeriu, hipoteticamente, tá? Ser uma possível nave interestelar. Aí vamos mais. Aí é aqui que fica legal, é aquela data. Vai bater, não vai bater? Quando é que passa? Quando é que não passa? Detecção e arquivamento, atividade detectada já nas distâncias, tá, 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 tá. O importante não é isso. Eu trouxe para vocês para ver isso aqui, ó. Para o periélio, a menor distância que ele vai passar do Sol são nas datas de 29 e 30 de outubro, tá? Então, tá bem pertinho. A aproximação com os planetas, a gente aí tem Março, que acabou de passar, né? 3 de outubro. Em Vênus, 3 de novembro. Na Terra, 19 de dezembro. E em Júpiter, 16 de março. Tá? Essa é a probabilidade. Eles também não têm isso como certo. A velocidade está aqui estimada de 220 mil quilômetros por hora, tá, tá, tá. A imagem da Hubble, forma de coma, né? Aí tem aquela imagem que também não é uma imagem típica de cometa, tá? E a composição dos gases, também já falei aqui, e ele muda de cor. Até então era o verde, 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 ele já alterou a Já ficou coloração dele algumas dourado, vezes. É. começou azul, dourou, ficou verde. Pois é. Aí aqui tá interessante, isso aqui foi uma publicação de 25 de agosto, que tá justamente por um coordenador e líder do projeto espacial, que bota aqui, um coma gasoso dominado por dióxido de carbono ao redor de um objeto interestelar. Fragmento de um corpo maior, exemplo, crosta, penachos de um mundo gelado, um planetesimal que sofreu diferenciação, essa linguagem meio complicada, rico em composições voláteis, que tem Planetesimal menor que diferença e que maior vão que o planetoide. mudando, exatamente, onde o gás carbônico ficou concentrado na superfície. E aí, o que que ele quer dizer com isso? Que cria uma casca, como se fosse um escudo protetor. Aí, o que que sugere? Objetos de formação planetária com história complexa podem carregar materiais organoquímicos e minerais pouco comuns. Observável sinais de minerais alterados, relação entre poeira e gelo, espectro sólido, isótopos. Tá? O que que é isso aqui? O resumo do trabalho é imenso. Ele quer dizer, e ele levanta com esse trecho, e ele vai desenvolver, que a composição que envolve o 3 Atlas é uma composição atípica até para leituras naturais, que dali ele sugere um estudo mais avançado, porque o que se vê e se percebe é como se fosse um escudo protetor que não é ocasional, que é proposital. Se não é ocasional, é proposital, é o quê? É uma nave com escudo. É isso que você quer dizer? Então dá vontade de perguntar. Então, o que que você está querendo dizer que não é ocasional, é Não, proposital? ele tá querendo Né? dizer que assim, ó, era um planetinha, um planetóide que foi se mudando, e aí nessa composição isso ficou uma crosta que funciona como escudo. Ele está dizendo que isso é natural, um processo diferente, só que assim, isso é tão especulativo quanto dizer que é uma nave. Basicamente é isso, né? E é Pois especulativo é, também. Só que é o especulativo aceito, né? pois é. E aqui a leitura fora dos padrões científicos pré-estabelecidos, que é o quê? O revestimento artificial de gás carbônico, uma camada de volátil colocada propositalmente ali, né? A imagética é uma sonda barra projeto que usa um manto de gelo volátil, né, como camuflagem térmica, escudo de proteção, material descartável para controlar brilho e termodinâmica. Por quê? Gás carbônico pode sublimar e servir de escudo para dispersar radiação,
ajustar albedo ou mesmo atuar como massa descartável para alterar trajetória. Olha a função do gás carbônico ali, o que que quer dizer, né? Observável, comportamento altamente direcionado do escape de gás, jatos controlados. Detalhe, foram observar que esses escapes de gás carbônico dele são também controlados e são A cada 4 horas. temporalmente, Uhum. exatamente. Tá medido, bonitinho, Uhum. né? Aí tem aqui, ó, o monitoramento temporal preciso da taxa de gás carbônico, de H2O, de CO natural, variação ligada à distância heliocêntrica e rotação, razões mudam de forma modelável. Artificial, padrões não térmicos, pulsos ou controle periódico. O desenho saiu aqui porque era para botar lá no final para vocês, tá? Mas isso era a IA fazendo, tá? Pronto. Agora, depois eu trago essas fotos, pula para o teu, porque aquilo ali foi sugestionável para a gente puxar a nossa Tá. constipatória do final. Vai puxando aí para mim, então. Peraí, vou lá. Então, Vai lá. o que eu trouxe para vocês? Há umas 2 semanas atrás, eu fiquei assim, nossa, eu comecei a acessar algumas coisas tipo isso assim, astrólogo falando do papel do Tresiatas na astrologia, né? Alguns visualizadores remotos trazendo informação. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo. Obviamente, eu não tive tempo de fazer o vídeo. Quando eu vejo, tá lá o Michael Salla fazendo um vídeo de Uhum. 11 visões sobre o... Eu assim, pô, que sacanagem, eu tive a ideia, eu só não consegui fazer. Então, assim, a abordagem que o Michael Salla fez dessas 11 visões são bem interessantes. Inclusive, algumas de pessoas que ele tinha levado no canal dele, feito entrevistas, ele coloca tudo no blog. Então, para quem tiver interesse, dá para acessar o blog dele, que é o exopolitics.org. E aí dá para fazer a tradução direto no próprio navegador. O Google Chrome e outros fazem essa tradução automática. Tá? E aí eu acabei fazendo isso de algumas outras visões que eu achei interessante, né, que eu já tinha acessado. Então tem esse canal, inclusive, eu nunca tinha visto esse canal. O nome do canal é Physician Astrologer, tá? É a doutora Dani, a astróloga que faz a apresentação. Então ela liberou esse vídeo, esse aqui é bem recente, né? Cosmic Space Bulletin, falando do papel do 13 Atlas de acordo com a astrologia. Então ela faz uma leitura assim, por onde ele vai passar e o que é o significado astrológico da passagem exatamente nesses signos celestes, né? Nessa parte do horóscopo. Depois o link está ali do vídeo, se vocês quiserem. Esse vídeo dela tem em torno de meia hora, tá? Então, assim, ela vai olhando. Ele entra em Virgem entre 21 e 23 de setembro. Vai estar invisível da Terra. Entre Leão, em 13 e 7 de dezembro. Ele vai estar visível novamente antes do amanhecer do céu. Então, assim, ele volta a ser visível da Terra a partir de dezembro só. Então, ele está agora oculto pelo Sol. Então, não que ele esteja exatamente atrás do Sol, mas o brilho do Sol vai impedir que qualquer telescópio consiga enxergar o 13 Atlas. E tanto que a teoria do Wave Lobe, que qualquer coisa que possa acontecer de modificação vai acontecer no momento em que a gente está nesse escuro, né? Ele tá oculto para nós. E engraçado que até eu estava mostrando, ontem eu mostrei para a Dini e para o Alex, um canal que eu sigo que fala de vulcões e terremotos, falando 13 atos e botando justamente isso. Olha, agora que ele está atrás do sol, eles podem mudar alguma coisa. É o momento que eles podem mudar alguma coisa assim, gente. Eu só sigo gente louca, que legal. Mas é bem dentro da narrativa.